bom para você estar no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Eu já quero começar o programa agradecendo a Elan Bispo que está aqui com a gente hoje, a Sodier Doces, que mandou estes bolos deliciosos pra gente, que a gente ama. Muito obrigada, dona Cleusa, um beijo pra você, que Deus te abençoe muito. E Elan, como eu te falei, montou essa mesa linda pra gente. Estamos até eu e Fernanda já tomando um cafezinho, esperando também as outras convidadas chegarem, também Luiz. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Ai, que mesa mais linda, com essa mesa linda, com tantas coisas gostosas e um assunto tão lindo, porque nós vamos falar de amor. Por quê? Porque quando nós falamos de adoção, nós falamos de amor. Nós falamos de transformação de vidas. Nós falamos de vidas que começam e que são geradas pelo amor. E vou te falar uma coisa, quando nós entendermos a profundidade, a importância do amor entre mães, pais e filhos adotivos, nós vamos entender realmente o que é o amor de verdade. Porque você escolhe amar. Quantas vezes nós ouvimos falar assim, a pessoa engravidou e não quis ter aquele filho e daí trata mal. Isso é algo que nós vemos acontecer. Quantas crianças nós noticiamos que são largadas nos lugares porque as mães não planejaram aquela gravidez e depois não querem o filho. Quantas crianças e quantos adolescentes e quantos adultos também cometem um aborto porque não querem ter uma criança a despeito de ser legal ou ilegal. Quantas pessoas não fazem isso? E quantas outras têm o desejo de ser mãe ou o desejo de ser pai e por algum motivo da natureza não conseguem e graças a Deus encontram o caminho para essa felicidade e fazem a felicidade de muitas crianças. Nós vamos falar sobre isso porque esta semana é a semana da adoção e nós precisamos falar com você sobre assuntos importantes. Preconceito que existe sim. Nós vamos falar mais sobre isso, vamos falar também de rejeição, vamos falar da falta de entendimento quando nós falamos da importância da adoção, com famílias que, transformaram a própria vida e a vida das crianças que adotaram. Tudo isso depois do intervalo, então você não saia daí não, porque é rapidinho. Fernanda já está aqui comigo, a Débora já está na linha para falar com a gente também, e daqui a pouco a Adilene está chegando com o marido dela para você conhecer histórias lindas que vão te inspirar a aprender a amar. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta, obrigada por você estar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante e é muito delicado quando nós falamos sobre adoção no nosso país, porque como eu falei para você antes do intervalo, existe não só o preconceito, mas uma conta que não fecha de jeito nenhum. Porque nós temos mais de 5.000 crianças disponíveis para adoção no nosso país. Nós estamos falando de dados deste ano, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Acontece que uma boa parte dessas crianças já passaram dos 7 anos de idade. São as crianças mais velhas e os adolescentes. Estas crianças são muito pouco procuradas e por conta disso é que existem até projetos que você vai conhecer. Nós vamos falar sobre isso aqui com a Adilene, que está aqui comigo, com a Fê e também com a Débora e com o Luiz. Por quê? Porque nós precisamos entender a profundidade da adoção. Nós falávamos aqui, eu e Fernanda, antes de começar o programa, que quando você fala em adoção, você fala de amor a despeito da idade da criança. Quando você escolhe raça, cor de pele, idade, você está escolhendo um brinquedo ou você está escolhendo alguém para você amar? Então, isso é algo que nós precisamos ter essa consciência quando nós falamos em adoção. Por que eu falei isso para você? Porque são 35.000 pessoas no país que esperam para adotar uma criança. Se tem 5.000 crianças, por que essa conta não está fechando? Porque a grande maioria não quer crianças com mais de 7 anos de idade. Para vocês terem ideia, são mais de 706 crianças que estão nestes casos e que não são adotadas. Então, por conta disso, nós tivemos, neste ano já no país, 3.140 adoções e, mesmo assim, essa conta continua não fechando. Fernanda, que está aqui comigo, ela fez o caminho inverso, porque quando ela decidiu fazer a adoção, Fernanda, que está aqui ao meu lado, quando ela decidiu adotar, ela já foi direto procurar esse projeto, que é o Boa Noite, que você vai entender depois, que já tem as crianças com mais idade, justamente aquelas que já sofreram a rejeição, que muitas vezes são devolvidas. Isso acontece muito mais do que você imagina, da criança, não quero mais, volta para lá.
Só que nós estamos falando de seres humanos. A Adilene também está aqui com a gente, ela é casada com o Luiz há 18 anos. E eles sempre tiveram o sonho da maternidade, da paternidade, e eles nunca se ativeram a isso. Não, só quero se for assim, branca, de olho azul, e papapá. Isso não existe. Então, você vai entender, e a Débora também faz parte de uma estatística que está na linha com a gente, que ainda é mais difícil, porque a Andressa tinha uma certa dificuldade, um probleminha. E daí que não querem mesmo. Então, é muito importante falar sobre isso para a gente entender que não é tão simples, né, Fernanda? Que não é tão aceitável como as pessoas pregam, né, Adilene, né, Luiz? Né, Débora? Que as coisas são muito mais profundas quando nós falamos em adoção e muito mais ampla do que simplesmente você ver uma criança recém-nascida, bonitinha, e levar para sua casa e começar uma família. Débora, vou começar com você. Boa tarde. Obrigada por você estar aqui com a gente. E eu fiquei bastante emocionada, Débora, com a sua história, porque quando você fala da Andressa, a Andressa tem 10 anos agora, né? A Andressa agora está com 13, ela veio para nós com 10. Ela foi para você com 10 anos. E ela já tinha passado por toda essa rejeição que nós falamos por conta desse probleminha que ela tem no pé, né, Débora? Então, isso que eu queria conversar com você, justamente por isso, para as pessoas entenderem, né, menina? Porque como é que pode você procurar alguém para amar, você querer formar uma família e você começar a se ater em coisas que parece que você está escolhendo uma coisa e não uma pessoa, né, Débora? Verdade, verdade. É verdade. Quando a assistente social chegou, né? Ela falou da Andressa Luiz, né? E, no caso, ela com poucas explicações. A Andressa nasceu com o pezinho virado, tinha uma cirurgia. Hoje eu nem noto esse defeito no pé, né? Eu acho que é coisa mínima, né? E por questão também de ser uma adoção compartilhada, né? Ela tem mais 4 irmãs, né? Que foram adotadas por outros pais, né? Então, ela teria que conviver assim. E uma outra questão, ela sofreu 2 rejeições, outras 2 famílias, infelizmente não estavam preparadas, né? E não conseguiram prosseguir com a adoção. Então, isso trouxe traumas para ela, porque a assistente social falou. A palavra que a assistente social falou Débora, você não pode errar, ela não tem desistência. Essa menina, psicologicamente, ela não vai suportar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa menina já estava disponível para adoção há bastante tempo, certo, Débora? Há 2 anos. Há 2 anos. Então, ela tinha, o quê? Uns 8 anos de idade, quando ela ficou disponível para adoção. Daí, uma família leva para casa. Lógico, tem todo o processo que depois a Adilene vai explicar para a gente. Mas levou para casa, começa aquela convivência, daí a família viu o probleminha e devolve para o lugar de onde ela veio e pronto? Sim. Pronto. E teve uma coisa a mais ainda, né? Devolveram ela, mandaram pelo Uber. Devolveram o quê? Uber. Levaram ela de volta para o abrigo, mandaram pelo Uber. Mandaram ela sozinha de Uber? De Uber, exato. Jesus, gente, mas que coisa absurda isso, hein, Débora? Sim. E ela tinha o quê? 8 anos de idade, Débora? Ela tinha 9 anos. Meu Deus, que tristeza. Que absurdo isso, hein, Débora? Então, por isso que a assistente social te falou do trauma dessa menina e do que poderia acontecer se acontecesse de novo, né? Sim, ela não teria uma estrutura, mas uma coisa assim, foi muito bom, ela foi assistida por um grupo de terapeutas que chama Pertencer. Né? A Marília, o Ivan, a Camila estavam trabalhando com ela, isso foi muito bom. É um grupo que eles fazem voluntariado, isso é muito importante. Mas a Andressa Luiz, ela teve sorte de ter alguém que acompanhasse nesse processo. Que não é sempre que acontece, né, Débora? Infelizmente não. As crianças, elas não são preparadas para adoção e muitos casais também não estão preparados. A gente não pode romantizar a adoção. Exatamente. A gente tem que ter certeza daquilo que nós vamos fazer. São desafios grandes, não é fácil. Mas eu hoje, vendo a minha filha, eu tenho um orgulho enorme da menina que ela está se tornando e da mulher que ela vai se tornar. Você tem 3 anos com ela, né? Ela está em casa mesmo definitivo, né? Há 2 anos e meio já. Né? Tá. Daí, quando você diz definitivo, é que não corre o risco de precisar voltar para o abrigo, qualquer outra coisa da justiça pedir para voltar. Ela já é sua filha.
Sim, É em isso? em abril do ano passado ela já passou para nós. Ela tem o nome na certidão, é o nosso, né? E o sobrenome também é o nosso. Inclusive, ela chamava só Andressa. Como eu chamo Débora Luiza, ela quis colocar o Luiza. E hoje ela só quer ser chamada de Luiza. Ai, que linda, gente. Ela é linda. Depois eu quero saber como é que você chegou na adoção. Agora eu vou passar para a Fê, mas você fica aqui, tá, Débora? Que eu quero Obrigada. saber mais detalhes dessa história. Obrigada, Pode Fê, de deixar. você estar aqui com a gente, viu? Estou muito agradeço. feliz. Obrigada. E a Fernanda tem uma história muito legal também, porque eu falei para você desse projeto, é um projeto do Tribunal de Justiça que se chama Boa Noite, que foi instituído, existem vários outros projetos semelhantes, mas esse especificamente aqui em São Paulo, ele abre caminho para que você tenha esse entendimento que nós estamos falando, da importância de que estas crianças com mais de 7 anos de idade, até os adolescentes também, porque existem muitos adolescentes nessa faixa de 14 a 16 anos, que a gente sabe que é uma faixa complicada para todo mundo, porque adolescente é adolescente. E nós estamos falando de um grupo que já sofreu muito. Porque o abandono, ele traz os traumas, mesmo se você não se lembre mais dele, a Adilene é psicóloga, vai falar com a gente sobre isso também, mas ela quis isso, porque seu marido já tinha filhos, Isso. né? E ele já era vasectomizado, eles se casaram, eles resolveram começar uma família, pensaram. Você pensou em fazer inseminação também? Pensei, e tal? Por que você pensei. pulou da inseminação para adoção? Olha, porque eu entendi que era um chamado de Deus mesmo. Você poderia estar ajudando, além de tudo, né? Outras crianças, né? Isso. Na verdade, quando a gente ia realmente começar o processo da inseminação, né? Eu tive num grupo da igreja e, sem querer, o pastor falou e a gente teve várias confirmações, né, de Deus. Então, eu falei assim, eu acredito que o meu caminho seja a adoção e não fazer a inseminação. E ele concordou? Concordou, ele concordou. Daí você sai, tudo bem, a adoção. Daí você sai daquele padrão. Porque eu falei para você que nós temos uma média de 35 mil famílias hoje disponíveis para adotar uma criança, mas dessas, porque quando você vai adotar, você deve preencher uma ficha e falar tudo do jeito que você quer. E a maioria, para você ter uma ideia, só 706 das 35 mil famílias aceitariam adotar uma criança com mais de 7 anos de idade e ainda, se tiver algum probleminha, como o caso da Débora, por exemplo, o número é ainda menor, 0,2% desse montante. Quer dizer, você está entre 700 pessoas ali, na verdade, 1.400 pessoas, 700 famílias que têm essa disponibilidade. Exato. E por que você escolheu uma criança mais velha? Primeiro porque eu e o Marcelo, nós temos, que é meu esposo, a gente tem em mente que a gente tem um chamado e a gente entende que a gente tem que gostar e amar aqueles que ninguém quer. Certo. Né? Então a gente entende que aqueles que ninguém quer, se ninguém der oportunidade, a gente vai estar fazendo o que todo mundo faz. Exatamente. Né? E por que não amar uma criança que seja mais velha? E por que não amar uma criança que tenha a pele diferente da nossa? E por que não? Né? Então, a gente orou bastante, a gente conversou bastante e a gente realmente sentiu, e graças a Deus, que o nosso papel não era ter um bebê, inclusive. E hoje, passado o tempo, a gente super entende que um bebê não ia dar certo. Estava combinando. Eu estou vendo ali fotos de vocês, porque você tem a Sofia e o Vinícius, que são irmãos. São irmãos. Mas daí, quando você entra no programa, no Boa Noite, como que funciona? Você recebe como se fosse uma foto dessas crianças, nome? Vocês sabem quem é? Ou vocês vão em algum lugar? Me conta como é que é. Tá. O Adote Boa Noite, ele é um programa do tribunal, né? É uma página da internet que você acessa lá e você vê aqueles que ninguém quer realmente. Então, naquela página tem, por exemplo, tinha a foto da Sofia, ou não é? É só as características dizendo não, das idade crianças e tudo? tem. Deles não tem, porque os deles a gente pegou no busca ativa dentro do programa de adoção. A primeira adolescente que a gente queria adotar, que estava no Boa Noite. Né? Que teve a desistência, que ela não quis. Ela não quis, né? Você chegou a conviver com ela e tudo? Tivemos um período de 3 meses, né, de convivência. A gente ia até o interior, buscava ela, passava o final de semana.
Só que ela tinha muitos laços familiares ainda lá. Daí fica difícil. Ela já tinha 16 anos, hoje ela tem 17, né? E então ela ficou com medo de vir. Daí já dá uma dorzinha no coração, né? Ah, sim, com certeza. Porque você já está naquela expectativa, não é, Fernanda? Com certeza. Quando você vê ali na busca, que você já começa a imaginar aquela família sendo formada. É lógico. Quanto tempo demorou dessa menina de 16 anos para os dois de agora? Demorou 3 meses. Então até que foi rápido. Foi. Mas daí você foi lá e você busca de novo. Foi, eu estava olhando, aí eu falei assim, eu vi a fotinho deles, né? Eu falei, vou perguntar a história, porque quando a gente acessa, a gente quer saber a história, né? E assim, já teve casos, por exemplo, no Boa Noite, logo quando a gente começou a ver, eu e o Marcelo, tem um fórum que não responde, né? Então, tem pessoas que não falam nada, então a gente fala, então não é para ser. E no caso deles, por exemplo, na busca ativa, o fórum respondeu no outro dia, a psicóloga me ligou... E já super falou, não, venha conhecer, venha um dia que eu acho que é tão difícil, né, Adilene? É tão difícil alguém querer, né, Luiz? Que daí, não, peraí, já ficam lá na internet, pera que vamos acelerar isso antes que eles mudem de ideia. Dá a impressão de que é isso, né? Porque você viu, já chamaram você na hora, você já pegou os dois. É bem assim. Aí os dois, eles vieram pelo SNA. Não, pera, mas daí, não quero saber o detalhe. Daí chama você para ir lá. Eles ficam onde? Num abrigo? Eles moravam num abrigo. Daí você chega lá e eles trazem a criança numa sala, é igual quando a gente vê filme? Não, a gente foi como visitantes, né? Por quê? Daí você vê de longe. A gente levou jogos, né? Que o meu esposo, a gente trabalha com jogos de ensino, essas coisas. A gente levou uns jogos para jogar com eles, todos. O Marcelo, todos que estavam lá? Todos que estavam lá. Então eles não sabem que você foi lá... Por exemplo, a Sofia não sabia que você foi lá para vê-la. De jeito nenhum. Você sabe quem é ela, mas eles não sabem quem vocês querem, vamos dizer assim. Exatamente. Ah, entendi. Inclusive, ela chama Jennifer Sofia. Aí me apresentaram a Sofia. E eu perguntei, quem é a Jennifer? Cadê a Jennifer? E era ela. Aí eu conversei com elas e tal, depois elas mesmas falaram, as meninas, ela é a Jennifer Sofia. Eu falei, então tá bom. Mas a gente não falou que tinha pretensão de adotar. E o Vinícius estava lá também? Estava lá também com os meninos. Tá. Daí você vai, conversa, eles não sabem... Nossa, mas deve ser uma... Como é que é a cabeça de uma criança, Adilene, que passa por esse processo mais velha? Porque a criança, ela sabe que está ali esperando alguém. Porque é diferente de um recém-nascido, né, Di? Então, ela sabe que ela está ali esperando alguém. Daí chega uma família, elas também sabem que eles já viram alguém que eles querem. Então, eu acho que isso deve gerar nas crianças, de um modo geral, uma expectativa, uma ansiedade, uma tristeza quando vê que não é escolhida, que o outro é. Menina, a cabeça dessas crianças deve ser... Eles devem... Eu não sei se tem, mas o ideal seria que tivesse um atendimento mesmo, um acompanhamento psicológico sempre, né? Certamente. Obrigada por você estar aqui, Di. Eu que agradeço. Certamente seria necessário que houvesse todo um suporte de preparação dessas crianças. A gente sabe que o mundo ideal é difícil, né? A gente comparar com o real. Nossa condição, já posso adentrar nossa história? Pode. A nossa condição, ela já foi diferente. Nós tivemos 3 tentativas para a terceira dar certo. As 2 primeiras não deram certo, foram frustrantes, porque nós fomos via adoção brasileira, que hoje nem é recomendado, né? Que adoção, antigamente, você podia até receber os cuidados de uma criança e, com o passar do tempo, se fosse o caso, de acordo com o vínculo ali estabelecido, você conseguia assumi-la depois de um tempo. E hoje, legalmente falando... Quando você espera, né, para nascer, você já sabe que a pessoa vai engravidar e quer dar a criança. Isso. Tá. Isso não existe mais. É bom que fique claro também. Não existe nem pela lei e nem é bom porque depois muda de ideia e daí fica atormentando, que é o que aconteceu com a Adilene, num dos casos. Que a mãe começou a ir lá atrás e ameaçar e vira um inferno. Porque daí muda de ideia, sei lá, o que acontece na cabeça das pessoas, a gente não pode adivinhar. Sim, sim. Né? Então, hoje é proibido por lei. Se alguém te oferecer esse tipo de caminho, primeiro que não precisa, porque tem muita criança para ser adotada. Verdade. Nós falamos aqui para você. Então, você não fique preocupada que você não vai achar, porque vai achar. A menos que você tenha aquela lista que nós falamos lá de preferências. Mas se você quer adotar alguém para formar uma família, as crianças estão sim. Tem várias crianças esperando para serem adotadas, como eu já passei para você os números aqui. Verdade. E é justamente isso. O caminho legal via fórum,
onde se faz a triagem, onde se faz as entrevistas, onde faz a coleta de dados, é o caminho ideal e mais correto, o único correto, porque ali você está todo respaldado pela lei, e sem contar que a gente coloca o elemento fé, a gente acredita que Deus que promove, e mesmo que nós estivéssemos ali, nós não restringimos a nossa lista ficou com um grupo de irmãos. Você não tinha aquela de querer bem mais pequenininho, bem menorzinho, Não. nada disso? Não, a gente só estabeleceu uma faixa até 7, foi? Isso. A primeira infância, a gente quis até a primeira infância, até os 7 anos. Mas poderiam ser grupo de irmãos. Por que vocês demoraram tanto para optar pela adoção? Porque vocês têm 18 anos juntos, né? E vocês vocês têm a Sofia, a Lara Sofia e a Emily há quanto tempo? 5 anos. O que aconteceu, Luiz? Vou deixar você contar. Primeiro que quando a gente entendeu que era de Deus para nos casarmos, a gente estabeleceu que por um certo tempo a gente iria curtir a lua de mel. Tá. Então já tinha Então ficamos estabelecido... alguns anos, primeiro ali, curtindo, né? Aquele momento novo de Deus abençoado na nossa vida. E aí a gente estabeleceu, depois desses 5 anos, agora é a hora da gente engravidar. Só que aí não vinha essa gravidez. E aí nós fomos atrás de auxílio médico, de ajuda, aí descobrimos que era impossível isso acontecer, humanamente falando. E aí nós começamos a pensar na possibilidade da adoção, e graças a Deus deu certo. Depois de 3 vezes, na terceira tentativa. Depois na terceira tentativa, sim. A experiência foi boa. Agora, nessa primeira, eu acho importante a gente falar sobre isso, justamente por esse cuidado que vocês tiveram depois, porque foi um aprendizado também as 2 primeiras, né? Com certeza. O modo à brasileira, como você falou, e também uma delas não quis ficar, que foi embora. Tem tudo isso também. Que mesmo sendo pequena, a criança tem esse direito, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, uma coisa que eu achei legal, que ela me contou, que você tinha o nome Sofia na sua cabeça, né, Luiz? Eu sonhava com isso. Eu vou ter um dia uma filha com o nome Sofia. E nem sabia que ela chamava Sofia, porque era o segundo nome, gente, da neném. Eu achei o máximo. Coisas de Deus, né? Coisas de Deus. Como foi quando você viu a certidão dela e viu que tinha o nome que você sonhou sempre? Me alegrei por entender que Deus estava na história, conduzindo, abençoando. Do que agora vai mesmo, agora né? promovendo aquele encontro nosso e seria uma filha que seria aceita, acolhida, amada, enfim, e algo de Deus na nossa vida. Adi, eu queria falar aquilo que eu tinha te perguntado, dessa questão desse trauma das crianças. Existe, dentro do Boa Noite mesmo, que acolhe mais essas crianças, que a atenção é mais voltada, existe essa preocupação das autoridades ou essas crianças não têm um acompanhamento normalmente nos abrigos? Depende da instituição, né? Então, os SAICAS, que são serviços de acolhimento à criança e ao adolescente, eles têm uma estrutura, uma equipe técnica e, às vezes, dispõem de uma estrutura mais completa, vamos dizer assim. Então, o que a gente percebe? Algumas instituições têm parcerias, que eu acho que é o caso da Débora, com algumas ONGs, e isso fortalece muito, ajuda muito as crianças abrigadas. O certo seria que isso fosse ampliado, Isso, né? que as parcerias fossem maiores para que essas crianças fossem assistidas não só pela instituição, mas que elas tivessem acesso a outros tipos de profissionais. O ideal seria uma equipe multiprofissional. E por que eu falo isso? Porque realmente o psicológico das crianças... Nossa, gente, isso é uma coisa que... Elas estão em Eu acho que quanto mais velha vai ficando Isso. cada vez mais difícil esse trauma, porque eu fico imaginando isso, né? Você fica lá vendo gente entrando e saindo e você está ali e o tempo vai passando e você continua ali. Deve ser desesperador isso, né? Fora a questão das visitas, Keila, porque muitas crianças acabam por não receber visitas, algumas recebem, outras não, porque isso vai depender muito ali da condição da família de origem. Então, tem crianças que também ficam até Mas quando você fala de visitas, a família de origem pode visitar essas crianças? com aval da justiça, Num primeiro momento, sim. Ô, gente, mas daí, como faz? Se a criança está para adoção, por exemplo, se você leva a menina para adotar e a mãe dela não tem que desfazer esse vínculo? Já é um segundo momento. Já destituiu, né? Quando já destituiu o poder. Sim. A criança só é submetida a uma nova família quando já se tentou todos os recursos de reconciliação com a família de origem. Ah, entendi. Aí destituiu, realmente a família não terá mais acesso. Por isso que eu falo que é o certo, é o legal, porque você vai ter todo o respaldo legal. Mesmo que a família de origem das minhas filhas tente procurá-las, legalmente falando, sou eu e meu esposo que respondemos. Não pode. Exato. Ô, Débora, uma coisa que você também sempre quis ser mãe, né, Débora?
Sim, eu sempre quis ser mãe, mas essa questão da adoção foi quando no meu namoro com o Beto, meu marido, nós já falávamos da adoção, algo que Deus colocou no nosso coração, né? Então vocês já tinham esse desejo, já conversavam isso antes? No namoro já veio isso, mas eu sei que veio de Deus mesmo, né? Mas daí você nunca pensou, então, você pode ter filhos biológicos, então, Débora, é isso? Eu posso ter, mas eu nunca tentei, já quis ir para... Você pode e ele também pode, mas desde o começo vocês sempre pensaram na adoção. Na adoção, claro. Olha No só. começo a gente falou, a gente vai engravidar, mas nós vamos estudar, aquela coisa, vamos Sei. primeiro, né? E aí esse sonho foi ficando, né? E aí um dia estava um silêncio na casa, o Beto falou assim, tá na hora, vamos dar entrada na papelada. Ai, gente, quer dizer, tudo planejado, né? Isso Tudo. lembra... Hoje ela enche a casa, né? Porque ela fala alto, fala bastante. Você pediu que não teria silêncio na casa, não tem silêncio mais mesmo. Não pode nem reclamar, porque reclamou do silêncio antes, ela veio, né, Débora? Agora não pode reclamar do barulho. Não podia. E eu sonhava com os cachos, e ela veio com os cachos. Olha como que Deus é cuidadoso e zeloso. Deus é maravilhoso. Mas você também sonhava com uma criança um pouco maior? Assim como a Fernanda? Quando nós entramos de 0 a 7 anos. E nós entramos em 2019, né? No final de 2022, nós precisamos renovar. Porque quando você entra com a adoção, tem 3 anos, né, que você está ali. Após 3 anos, se você não foi chamado pelo fórum, né? Você precisa renovar para ver se você continua. Nessa renovação, em dezembro de 2022, nós aumentamos para 10 anos. Ah, daí foi mais rápido. Foi. Aí foi em janeiro. Mas por que você decidiu aumentar para 10 anos, né? Porque o Beto colocou essa idade, Deus colocou no coração dele, também a gente já estava mais velhos, né? A gente tem 22 anos de casados, né? A gente já estava mais velhos. E aí ele falou assim, nossa, até 10 anos, né? E dia 23 de janeiro de 2023, nós recebemos a ligação, né? E em dezembro, no sítio onde a gente tem, Deus me deu uma visão de uma menina grande de uma foto, né? E eu falei, nossa, acho que o meu telefone vai tocar. A sensação do telefone tocar é muito linda, né? É muito, assim, emocionante. Mas daí, toca do nada? Ou alguém fala, recebe algum aviso, alguma coisa? Né? Gente, eu acho que eu não tenho condição psicológica para isso. Te juro, porque eu já ia começar, meu estômago já ia revirar, eu não ia dormir, porque eu já ia tentar ligar para a pessoa para saber. E eu acho que não deve poder ficar ligando, né? Não, de jeito nenhum. Você vai pro fórum, você vai pro fórum, ver se está agilizando ou não. E assim, é uma gestação sem tempo, né? Você está gestando, mas tem um tempo certo, né? Mas você falou de fórum, você já tinha conversado lá. Você não sabia da existência da Andressa ainda, certo? Ou você já tinha visto a Andressa? Não tinha visto a Andressa. Tá. Você só aumentou a idade, foi lá, aumentou a idade, e daí, a partir daí fica esperando assim, simplesmente esperando, sem nenhuma notícia, sem uma nuvenzinha nenhuma? Às vezes a gente tem o CNA, né? A gente tem uma senha que a gente entra no sistema e fica vendo a posição. Mas eu não recomendo para ninguém ficar vendo essa questão. Porque são N fatores, né? Eu tô com a impressão de que é muito burocrático, né? Mas é necessário, né? Porque eles vão pegar a nossa ficha e o sistema mesmo roda e encontra a criança. Né? Tá. E aí a assistente social e psicólogo entra em contato com as famílias que têm o perfil dessa criança. Débora, de quando você mudou a idade para até 10 anos para ligação, quanto tempo? Foi 1 mês. Tá. Mas daí eles falam o que nessa ligação? A primeira ligação fala o quê? Eles falam assim, né? Eles chamam você é Débora, você ainda está disposta à adoção, e aí eles dão uma prévia da criança. Eles não falam o nome, não falam nada. Eles falam a idade porque é sigilo, né?
Tá. Elas são protegidas pelo Estado, né? Então Certo. não pode falar. Tá. E aí vocês querem, né? Aí quando ela me ligou, eu falei, eu preciso ver com meu esposo. E eu tinha feito um sinal com Deus. Se o meu esposo aceitar, essa é a nossa filha. Porque o Beto queria uma menina. Sem ver, sem saber de nada. Só sabia que tinha 10 anos. Exatamente. E sabia do problema no pé? Ou eles não falam? Eles já falaram. Ah, tá. Como a Luísa não poderia sofrer uma rejeição, eles falaram um pouco mais da condição dela. Mas, Ah, tá. No caso dela, ela já tinha esse histórico. Tá. Exatamente, né? Falaram de toda essa questão, que ela tinha irmãs, né? E olha como é o preconceito, né? O meu preconceito fala, quando você tiver irmãos, eu não quero separar. Mas cada história é uma história, né? E a Luísa, ela hoje ama ser filha única, é o desejo do coração dela. Ela até brinca comigo, mãe, sou só eu? Ah, então ela não quer mais ela não quer ter irmãos. Não. É porque ela já tem as irmãs, ela tem 4 irmãs lindas, né? Que hoje em dia são as minhas sobrinhas do coração, que eu amo. Ah, então ela tem 4 irmãs, mas moram com outras famílias. São 3 famílias, porque as mais novas estão com uma família só. Ah, tá. E vocês conversam, se encontram e tudo? Sim, se encontram. Daí o seu sinal era o Beto falar que tudo bem. E tudo bem. Quando ele falou tudo bem, né, eu até esqueci um pouquinho antes. Logo que nós fomos habilitados, nós recebemos uma ligação, mas eram 3 crianças. Só que daí meu esposo falou, eu não dou conta. Eu, como mulher, eu falei, não, uma entrevista, né? A gente não faz assim. Mas não eram os nossos filhos, né? Não eram. Então, não com certeza não. A gente, quando tem que fazer o casal, ele tem que estar em concordância, né? Lógico. Porque, igual, a Gilene veio para nos refrigerar, nossa psicóloga, ela cuida de mim e do Beto. E a Luísa tem a Raquel, que a gente também, o grupo de apoio, que é o grupo Adote Boas Novas. Esse grupo é uma bênção, tem nos ajudado muito. Pré-adoção e pós-adoção. Isso é muito importante. Porque eu acho importante vocês... Eu acho importante, né, Fê e Dilene e Luiz, essa troca de experiências, né? Muito. Porque... Uma de vocês escreveu para mim dizendo que não é fácil. A Débora já falou que não é um mar de rosas, é um desafio. Mas eu acho que a maternidade por si só e a paternidade já são um desafio, né? Então, a gente sempre... Sim. Uma de vocês escreveu que as crianças, principalmente um pouquinho maiores, que não são recém-nascidas, elas têm um passado, né? Sim. Então, alguma coisa desse passado... Obviamente, elas se lembram consciente ou inconscientemente. E assim como nós levamos também recordações boas e ruins ao longo da vida, essas crianças também. Então, eu acho que quando vocês se unem para trocar experiências, até para ajudar a outra que está começando e que tem medo, porque eu acho que tem muita gente que deve ter medo, que pensa, mas tem medo. E acho que homem também, eu acho que homem talvez tenha até mais essa preocupação, Luiz, do que mulher. Porque eu acho que a mulher, quando ela quer alguma coisa, ninguém tira da cabeça da gente, né, Luiz? Atrás, então, e se é uma coisa de filhos, quantas vezes a gente ouve mulher que separa se o homem não quer ter filhos e que vai fazer inseminação artificial e que busca, de alguma forma, realizar esse sonho. Então, acho que o homem tem essa serenidade maior nesse sentido. Então, acho que até para vocês mesmo, essa convivência com outros casais e com outras experiências, amadurece aquele que está começando a entender que não devo escolher por idade, ou se tem problema, ou se não tem problema, né, Luiz? Que eu acho que o homem tem mais preconceito com relação a isso, você não acha? Sim. Nessa nossa caminhada, entendendo a importância da conscientização da adoção, eu tenho procurado alguns amigos homens até para conversar sobre isso, e você está corretíssima da sua afirmação. Eu percebo assim um pé para trás, sabe? Um medo. Não quero. Acho que o homem tem muito mais. Pode ser que lá na frente eu vá ter alguns problemas, eu não quero saber disso. Isso é comum, você está correto na sua afirmação. E é difícil conseguir fazer com que isso mude, né, Edilene? Sim. Porque, querendo ou não, é uma questão de um preconceito. É uma questão já estabelecida anteriormente. Tanto que nós amadurecemos isso e ele se recordou que ele tinha um primo que foi criado como irmão. Sim. Ele falou, olha, eu tive uma experiência de adoção na minha família e foi boa. Né? Claro que nem todas as adoções são bem-sucedidas. A gente sabe disso, como a Débora colocou, a gente não pode romantizar,
Porque, assim como o filho biológico, os filhos que vêm na condição da adoção, eles também já vêm com essa bagagem emocional e vão testar os nossos limites, vão testar o nosso amor, é muito inconsciente, é aquela situação das feridas, né? Eu falo que eu fui chamada para falar sobre feridas emocionais e é muito isso. As minhas filhas tiveram uma ferida de abandono lá atrás. E com a graça... Da adoção ou dos pais? Dos pais. Dos pais. Isso. Lá atrás, elas souberam que tiveram um capítulo ali em que elas foram deixadas para trás. E eu acredito que isso é muito difícil, né? Sim. Porque eu acho que deve ser algo que a criança fica pensando, pode acontecer de novo. Como a gente também, né? Porque ninguém gosta de ser abandonado. Então dá a impressão de que vai acontecer de novo, né? Isso. E a gente precisa estar nessa relação estável, segura, para proporcionar essa segurança para essas crianças. Porque qualquer situação de instabilidade pode gerar gatilhos emocionais na criança também. Então a criança ela pode ter, não é não é que ela se lembre especificamente daquilo, mas algumas reações podem ser fruto daquilo que mesmo inconscientemente ela tem guardado na memória. Sim. É isso, Di? Toda vivência que gera uma carga emocional, ela fica registrada. E aí esse registro ele pode ser levado para a vida adulta. Se ela tiver a oportunidade de ressignificar, ela vai ressignificar, vai trazer um novo sentido, um novo significado, que é o que nós estamos tentando fazer. Criar novas memórias afetivas junto às nossas filhas. Mas qualquer situação que remeta a essa ferida, ela pode, né, ser um gatilho. Desestabilizar, né? Desestabilizar. Você já passou por situações difíceis assim, com os teus? Porque você tem os dois e você tem a Radassa, que você estava comentando comigo, que também é irmã e é um pouco mais velha e não veio. Isso. Então, são 3 crianças que foram abandonadas pelos pais. Na verdade, foram 4. 4? 4. Eles eram em 4. Cadê o outro? A menorzinha foi adotada na cidade deles mesmo. Tá bem, graças a Deus. Tá com uma outra família. Você já passou por alguma situação difícil por causa desse abandono deles? Com o menino, o Vinícius, ele é mais desafiador, né? Ele é até paciente da Di. Ele é mais rebelde? Estamos em família. Estamos em família. Estamos em família. Na verdade, o que acontece, como ele sempre foi deixado de lado, porque ele era o único menino. Então, antes do abandono, ele já tinha esse histórico de ser deixado de lado. Isso, porque todas elas eram meninas, né? Ele era o único menino. Então, a gente soube que ele era o rejeitado. Além de tudo, ele era todos foram rejeitados, né? Porque foram todos abandonados. Mas ele, ainda antes do abandono, já fizeram um favor de deixar mais de lado ainda. Exatamente. Então, quando... Eu acho que para ele se inteirar com vocês foi mais difícil, né? Foi, porque ele tinha muitas... Como é que eu posso? Ele recorria muito à violência. Né? É a reação que ele tinha, isso, que ele deve ter aprendido. Exatamente. A defesa dele. Um modo de sobrevivência. Isso. Então, ele veio com essa questão de violência na escola. A gente teve muita dificuldade com ele. Você tem 3 anos com ele também, né? Não, a gente tem menos. A gente tem com ele 5 meses que eles têm conosco. 5 meses só? É pouco tempo, né, para adaptação. Então. Mas assim, graças a Deus, tem 1 mês para cá que a professora... Ele tá começando a se encontrar. Isso, aí a professora falou que hoje ele é um outro menino. Olha só. Vai até a sala de aula, para você ter uma ideia. Meu Deus. Então agora ele já se achou. Já se achou. Ô, Débora, graças a Deus. Você acredita que... Eu falava esses dias sobre isso e me falaram assim que existe um preconceito muito grande com a criança que é adotada. Você acha que isso é real? Que esse preconceito existe? Por exemplo, você manda a Andressa para a escola. Você, antigamente, tinha-se o hábito de esconder quando adotava uma criança, né? Hoje não. Hoje, graças a Deus, eu acho bom até isso, porque eu acho a coisa mais linda você ser adotado, porque é o que eu falei, você é escolhido para ser amado. Então, é um amor assim que não tem discussão, porque você não é obrigado a adotar ninguém. Então, quando você olha aquela criança e você adota, para mim é um atestado de amor assim que está acima de qualquer suspeita. Então, a criança que não pode ter isso, essa sensação de rejeição, quando ela é escolhida, porque ela foi escolhida para ser amada, né? Mas o olhar dos outros... Eu sei que as pessoas falam, não existe, porque é tão bonito, a criança... Não, eu acho que é tudo mentira. Eu acho que esse preconceito existe sim.
Você acha que a tua filha percebe isso? Já comentou com você? Existe esse preconceito? A criança sente? A criança sente, né? Porque as pessoas às vezes perguntam para mim assim, mas ela é sua filha mesmo? É filha, né? Ela já ouviu isso, né? Querendo dizer assim, não nasceu de você, então não é sua filha, né? Desculpa, não... Querendo dizer assim, não nasceu de você, quando pergunta a sua filha mesmo, está dizendo por quê? Porque não nasceu de você. Mais ou menos isso, né? Exato. É isso mesmo. De uma Aí maneira eu digo assim, fina, está querendo dizer isso. Exatamente, é minha filha. Né? E ela já ouviu, já falaram isso perto dela? A gente teve uma coisa assim, ela tem uma ligação muito grande com os avós. Da nossa família, não teve essa questão da igreja, onde a gente vai, a gente foi bem recebido, né? A gente tem um grupo de apoio, que a gente fala que é o Adote Boas Novas, então a gente vai em congressos, está no meio, né? Circulando de adoção. Mas fora esse, quando ela ainda não tem o seu nome, você vai no médico, ainda está o nome da mãe de origem, né? E às vezes eles chamam isso, né? Hoje em dia, você já pode ter um nome social, mas é difícil os locais saberem dessa lei, né? Então, você chega até lá, você tem que explicar para o médico que você não tem o histórico da criança, né? No abrigo onde ela estava, a gente conseguiu saber boas coisas, porque era um abrigo que era bem administrado, né? As tias de lá cuidaram com muito carinho. Eu tenho fotos dela, porque elas guardaram. Então, eu tenho um carinho muito grande pelas tias lá dentro. Porque ajudaram muito nesse contexto de saber algumas coisas dela, né? Tá. Bom, até hoje eu penso em fazer aquele exame, né? Que você sabe das coisas da criança, né? Então, você chega até o sistema não está adequado para receber a adoção. Porque eles ficam, mas você não sabe o que aconteceu com a criança, a gente não tem os dados, muitas vezes, né? Do que acontece. Então, no começo, quando ela fala o nosso nome, eu vi que era um pouco... Na escola, a Luísa teve a liberdade. Eu falei, filha, se você quiser contar a história para os seus amigos, esteja tranquila. Para ela, às vezes, não é difícil. Mas o que falou, na adaptação, a Luísa, a gente teve muitos desafios, né? Que eu cheguei realmente até num ponto de falar, eu não vou dar conta. E hoje em dia, eu não julgo ninguém, porque não é fácil, mas um amor, você ter alguém, igual a Adilene e o Luiz, eles nos apoiaram, né? Eles vieram, conversaram conosco, então nós ligamos para eles e falamos, gente, não aguentamos, né? E hoje eu falo, meu Deus... Mas não aguenta mais por causa da pressão externa do que pelo convívio com a menina em si, né, Débora? Às vezes é os dois, né? Porque ela, como ela veio com muita rejeição, ela veio com muitas demandas, igual a psicóloga dela, né? Que nos ajudou também, que é do grupo Adote Boas Novas, né? Ela falava, Débora, quanto mais ela te rejeitar, porque ela está te aceitando como mãe, mas ela quer te desafiar até o último, se realmente você não vai devolver. Se você não vai embora, então, né? Ela questionava, ela, mãe, você vai me levar de volta? Ai, que dó, gente, pelo amor de Deus, hein? Ela chegou a falar uma coisa para mim assim, mãe, porque assim, o abrigo é assim, eles falam assim, quando chegar com 18 anos, vocês saem do abrigo. E vão para onde, gente? Então, o sistema, né? Nossa, pelo amor de Deus. Assim, quando chegar aos 18 anos, você também vai me colocar fora de casa? Ai, que judiação. Misericórdia. Gente, é muito triste, né? É muito triste. Você passou por situações assim também, né? Você não passou, né, Di? Porque elas chegaram pequenas, né? Elas chegaram pequenas, mas minha filha chegou uma vez do nada, porque às vezes as perguntas nos pegam de surpresa. Ela falou assim, mãe, o que eu fiz de errado para ir parar no abrigo? O que você responde? Olha, na hora Deus me deu uma estratégia que foi, você foi parar no abrigo para que eu pudesse te conhecer. Ah, que e Deus lindo. promoveu o nosso encontro. Porque se você não estivesse lá, ia ficar difícil te encontrar. Mas na cabecinha dela, ela tinha feito algo de errado para ter... Para ser abandonada, né? Sendo que, na verdade, errado é quem abandona, né, menina? Exato. Olha, eu tenho que encerrar, mas eu queria falar uma coisa para você que eu acho extremamente importante. A gente tem 3 histórias que são bem diferentes aqui, mas que, no fundo, são iguais. E são pessoas que têm o desejo de transformar a vida de outras pessoas. Quando você pensar em adoção, você precisa pensar dessa maneira. No teu desejo, não só de realizar o teu sonho, mas de transformar a vida de outras pessoas. E você só consegue fazer isso se você se desprender de características físicas, de passado. Porque se você criar um estereótipo daquilo que você deseja levar para sua casa, você também, na verdade, participa da adotofobia, que eles chamam, que é o preconceito.
Porque a adoção não é isso, né, Di? Eu acho que o que as pessoas precisam entender é isso, que o adotar é você, quero formar uma família, pronto, quem tem? Amém. Não é isso? Que falta essa consciência? Com certeza. É uma família em construção. Eu falo que nossa família está numa construção. Nenhuma família vem pronta. Exato. A gente tem que ter isso em mente. E toda família requer o quê? Investimento. Regar com amor, com carinho, com atenção, com tempo de qualidade. Isso independente de ser filho biológico ou não. E é o que a gente tem procurado fazer. Inclusive, a gente sabe que tem inúmeros casais que enfrentam dificuldades, barreiras para... Medo, né? Medo. E a gente está, até como coordenadores de um projeto voluntariado, onde a gente desmistifica essas questões. Onde a pessoa pode realmente recorrer à adoção, não como último recurso. Porque tem pessoas... Como o primeiro, como a Fê fez. Exatamente. O primeiro recurso. Olha, enquanto nós conversávamos, o contato da Di passou aí na tela para você, mas nós vamos colocar de novo para você entrar em contato com ela se você tem essas dúvidas. Você tem o sonho da maternidade, da paternidade, ela consegue te ajudar a desmistificar isso. Elas têm esse grupo, justamente estão unidas para isso, para você entender que você pode reconstruir a vida de uma criança e construir essa família com amor. E que você possa passar isso para as pessoas, que este ato de amor realmente transforma vidas. E mais do que tudo, você, se é adotado, você pode ter certeza que não interessa se te rejeitaram ou não. Hoje você é amado. Você foi escolhido para ser amado. A gente passa a vida inteira querendo ser escolhido para ser amado, não é? Quando você arruma um namorado para se casar, não é, Luiz? Você quer o quê? Você quer que aquela pessoa te escolha, não é, Débora? Não é, Fê? Para ser amado. A adoção é a mesma coisa. Só que ela é muito mais profunda porque ela não transforma só a sua vida sentimental e a vida sentimental de alguém. Ela transforma o futuro. E quando nós falamos em adoção, nós transformamos o futuro de um país. Porque estas crianças, quando não têm para onde ir, com 18 anos, sem ninguém e com histórico de abandono, elas vão para onde? Você sabe, não preciso te falar. A gente tem visto isso. Passei pelas ruas da tua cidade, embaixo dos viadutos. As crianças usando drogas, adolescentes, o que é isso? É esse abandono e nós também somos responsáveis por isso. Sim. Pensa nisso. Antes de você escolher um bibelô para levar para casa, pense naquilo que realmente é a realidade que você precisa, mas que as crianças precisam e que o nosso mundo precisa. A solidariedade e o amor verdadeiro é que podem mudar a história. Um beijo para você, a gente se vê amanhã.